Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Fernando. Eu estou lançando meu primeiro livro e é uma obra de ficção científica. Eu venho da comunicação e depois, com o tempo, acabei migrando para a área das ciências humanas, e que é uma paixão. Adoro essa área, adoro antropologia, arqueologia, e uma paixão tão grande que eu acabei transportando para um livro, né, e criando uma obra de ficção científica, uma aventura, e nela eu tento unir as duas áreas, né, tanto a comunicação quanto a área das ciências humanas, e no meio disso acaba surgindo a comunicação científica. Vamos lá, esse aqui é o meu livro, né, então o título, como vocês podem ver, é Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo. Em primeiro lugar, eu adoro títulos, isso aqui tudo baseado em clássicos. Eu gosto de clássicos de ficção científica, clássicos da aventura, e eu gosto muito daqueles títulos pomposos, clichês, grandes, né? Como a gente lembra, por exemplo, Indiana Jones e a Busca pela Arca Perdida, não lembro exatamente, As Minas do Rei Salomão, por exemplo. Eu gosto desses títulos e eu quis trazer um pouco desses clássicos, principalmente para o título, né? E por que Instituto Hawkins? Primeiro, o nome do instituto é baseado em cientistas que eu gosto muito. Por exemplo, o biólogo Richard Dawkins, o físico, o astrofísico, o cosmólogo, o Stephen Hawking, todo mundo conhece, obviamente. Uhum. E eu sempre gostei muito dessas figuras da divulgação científica. Então, esse livro se trata sobre uma figura da divulgação científica que é conhecido mundialmente e que vai trazer uma história que vai acontecer principalmente no Brasil, né? O que inspirou você a entrar nesse tema? A pré-história. Cara, eu acho a pré-história, quando você mergulha para estudar a pré-história, você viaja, não só literalmente no tempo, coisa que se trata o livro. Aliás, tem até a linha do tempo na própria capa, vocês veem que tem os fósseis, né, e tudo mais. Você viaja não só no tempo, como na imaginação. A pré-história é cheia de mistérios, é cheia de coisas ainda para serem descobertas. Eu fiz um artigo de uma pós-graduação sobre paleoantropologia, que é a história da evolução humana. E, nossa, é uma coisa tão fascinante, é uma coisa incrível. Assim, o prazer da descoberta que dá quando você lê esse assunto, estuda sobre esse assunto. E isso me motivou a escrever o livro. E nós estamos acostumados, né, Fernando, a ver sobre essa história, sobre essa ficção, em outros países, né? No Brasil é bastante raro, né? Exatamente. Aí você tocou num bom ponto. Por exemplo, vamos falar sobre pré-história, vai muito além disso, né? Não é só... Porque quando a gente imagina um mundo antigo, a gente pensa em dinossauro, né? Qual que é a nossa referência da cultura pop sobre dinossauro? É Jurassic Park. Né? Que foi uma das minhas inspirações. Eu fui aquela criança que cresceu, que sabia o nome de todo dinossauro. Mas a questão do Brasil, você imagina que, por exemplo, a gente, quando o planeta era todo junto, todo unido, e se separou, os continentes se separaram, cara, a gente criou aqui nas Américas evolução por isolamento, que criou espécies únicas nossas. As Américas, o Brasil, Argentina, por exemplo, você tem muitos fósseis, animais, descobertas para serem feitos. Mas aqui no Brasil, tanto que a maior parte das referências em paleontologia que a gente tem vem dos Estados Unidos, né? O tiranossauro, por exemplo, é uma espécie americana. Agora, aqui no Brasil, aí vai uma questão muito mais complexa de questão de valorização da ciência. Né? A gente tinha tudo para ser um país referência em paleontologia, arqueologia, mas o que a gente tem de arqueologia no Brasil, por exemplo, é o fóssil da Lucy queimando no Museu do Rio de Janeiro. Lamentavelmente. Né? Então, isso é muito triste, né? Então, a nossa realidade ela é muito distância da ciência como um todo. Né? E também da ficção científica, né? A gente não tem uma tradição da ficção científica.
Fernando, Então, você todo o seu livro é baseado numa ficção ou traz alguns elementos históricos aí? traz muitos elementos históricos, porque a ficção científica, o desafio da ficção científica é justamente você trazer elementos da realidade, da ciência e dos fatos científicos. É claro que você usa da licença poética para justificar uma história, né? Ah, mas você não tem como puxar o DNA de um dinossauro do âmbar, do mosquito que ficou no âmbar. Então a gente nunca teria Jurassic Park, por exemplo. Você precisa ter um pouco da licença poética para explorar. Mas a ficção científica tem que ser baseada em ciência, né? Então aqui, por exemplo, eu trago muito da pré-história. Eu falo muito, por exemplo, sobre neandertais. Eu falo sobre espécies brasileiras de dinossauros, né? Uma grande parte da história acontece no Brasil. Eu falo, por exemplo, sobre o período do Carbonífero de 300 milhões de anos atrás, com insetos gigantes, devido ao nível de oxigênio na atmosfera que era muito superior a hoje. Então você tem que trazer esses elementos reais, elementos científicos, e usar deles para criar uma história, uma aventura. Essa é a diferença, por exemplo, entre Star Wars e Star Trek, né? Star Wars é uma fantasia espacial. Star Trek usa elementos científicos para criar a aventura deles. Os dois são fantásticos, né? Mas essa é a diferença. Então, sim, traz muita pesquisa, inclusive pesquisas que eu fiz estudando mesmo, e conversas com especialistas das áreas. Eu escrevi o livro em 2019. Foi basicamente um ano escrevendo o livro. Não tinha intenção de ser publicado, eu não tinha intenção de criar uma história que virasse um livro. Eu fiz um livro que eu gostaria de ler, né? Porque, primeiro, que já é um tema que é muito pouco explorado. Tem pouco livro, tem poucos filmes que exploram dessa maneira. Eu fui estudando, eu fiz... aliás, a pós-graduação que eu fiz na PUC, meu orientador foi um arqueólogo fantástico, uma pessoa que foi um amigão durante todo o processo de pesquisa, que foi o professor Klaus Hilbert, e ele participou comigo nessa pesquisa que eu fiz de paleoantropologia. A gente abordou 7 milhões de anos de história da nossa linhagem evolutiva até chegar nos Homo sapiens, né? Começando lá nos Sahelanthropus tichadenses, no Chad da África, 7 milhões de anos atrás, enfim. E quando eu terminei, nossa, foi um prazer escrever aquele negócio, que quando a gente terminou, enfim, os professores gostaram, foi bem avaliado, eu falei, acho que eu vou resgatar aquela história lá, porque tem um pouco a ver, e vou trazer toda essa parte técnica que eu estudei e vou colocar no livro, porque a ficção científica, como a gente acabou de falar, ela precisa ter a parte técnica. Uhum. Né? Então, isso foi no começo desse ano. Então, em janeiro, eu peguei de volta essa história e durante um mês, mais ou menos, eu me dediquei a escrever todos os dias. Todos os dias eu dediquei algumas horas do dia para escrever sobre essa parte técnica do livro. E no fim, acabou virando o livro, né? E nesse momento a minha noiva, que pegou bastante no meu pé, né, que ela falou assim, publica isso, vai atrás de publicar, ficou tão legal, né? Ela leu. Ela foi a sua primeira leitora? Foi minha primeira leitora, E ela lia por e-mail, né? Eu mandava os capítulos por e-mail para ela, e aí ela leu toda a história assim, ela leu o primeiro manuscrito. E ela pegou no meu pé, publica isso. Enfim, aí eu comecei a passar pelo processo, que é muito difícil, aliás, de você mandar para as editoras, né? E você ficar na dúvida se vai para a editora, se vai ser autopublicação, e todo esse processo, né? Fernando, deixa eu te perguntar, voltando ao tema do livro, toda a história se desenvolve nessa parte da ficção científica no Brasil? Não, ela é uma viagem. Isso foi uma coisa que eu peguei numa versão do livro Os Deuses Americanos, do Neil Gaiman. No começo ele escreve assim: o meu livro é uma viagem. E eu adorei a ideia dele de falar assim, esse livro é uma viagem. O que significa? Ele viajou para lugares diferentes e a experiência que ele teve nesses lugares, ele foi criando a história dele. Então, é similar o que acontece nesse livro. Esse livro ele se passa no Brasil,
Ele se passa em Roma, na Itália. Aliás, grande parte do livro se passa em Roma. Ele se passa em outras cidades italianas que a gente teve a oportunidade de visitar, conhecer bem. Ele se passa na China. A China eu não tive a oportunidade de visitar, mas eu sentei com uma colega minha que fez uma viagem fantástica, ficou um mês na China. E eu sentei com ela para ver como que foi a experiência de ser um turista na China, né? Você visitar um país pela primeira vez, e algo que eu transportei para o livro. Então ele viaja para vários lugares, ele vai para a Mongólia, os cientistas viajam de país para país, descobrindo o que está acontecendo no mundo, né? Então o meu livro, que nem citando o próprio Neil Gaiman, meu livro é uma viagem. Então, literalmente falando, e no melhor dos sentidos, você literalmente, ou melhor, literalmente não, você acabou viajando mesmo, pelo mundo afora. Viajando mesmo. Os países que eu tive a oportunidade de visitar, eu transportei para o livro da melhor forma que eu pude. E as partes do Brasil se passam principalmente no interior paulistano, uma cidade que eu tenho muito carinho, uma cidade que eu gosto bastante, que é Sarutaiá. Próximo de Piraju, a umas 4 horas e meia de São Paulo. E é lá que se concentra a história, que se passa no Brasil. Mas sim um grupo de cientistas muito diversos, de diferentes partes do mundo. A gente tem, por exemplo, 2 brasileiros que integram o time, que é o Charles, que é paleoantropólogo, né, que aliás é a paleoantropologia, que é uma área que eu tenho mais referência para poder escrever. A gente tem a Marjorie, que ela é bióloga e primatóloga, que estuda, né, primatologia, a ordem dos primatas. A gente tem o Dr. Hawkins, que é paleontólogo. A gente tem o time brasileiro, por exemplo, que inclusive eu dei nomes em homenagem ao meu avô, é o Salvador, que o Salvador é mais um paleontólogo aqui do Brasil, que ele é de Piraju. A gente tem, por exemplo, a doutora Watanabe, que é uma física que integra o time e vem do Japão para poder integrar o time e ajudar na pesquisa. São vários personagens, são vários personagens. E, aliás, o livro tem até um guia de personagens para ajudar o pessoal que esquecer, se confundir lá, tem um mapa de personagens para ajudar a pessoa. As ilustrações do miolo são ilustrações diferentes, que é um estilo de ilustração que eu não faço. Então eu contratei um amigo meu fantástico para isso, eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma ilustração minha, que é uma homenagem para o meu avô, que está logo no começo do livro. Esse aqui é um retrato que eu fiz, né? Esse aqui é o meu avô, um retrato que eu fiz a lápis. No dia 31 de julho, isso vai cair num domingo, certo? Das 14 às 16 horas a gente vai fazer na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, lá na Avenida Paulista. Então é um domingão com a Paulista fechada, para poder dar uma passeada, tem bastante gente passando por lá. E eu vou estar recebendo o pessoal para assinar os livros, tirar foto, enfim, fazer todo o evento de lançamento. E quem quiser adquirir a cópia física, né, pode ir lá na Livraria Cultura, de 31 de julho, das 14 às 16, domingo. E me encontrar lá, bater um papo comigo, que eu vou estar lá recebendo todo mundo.